Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpites aí para essa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Nessa rodada a gente vai ter poucos jogos viáveis, galera, portanto eu separei apenas 8 jogos para essa rodada de sexta-feira e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 2 bilhetes prontos para vocês. Antes de mais nada, eu peço ajuda e a moral de vocês, para quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal BetGreen e quem puder também deixa um like aí no vídeo, que é muito importante, tanto para o vídeo como para o canal. E para vocês que quiserem saber maiores informações sobre o Grupo VIP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o número está na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela, só você me chamar lá no Zap que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do Grupo VIP, tá show? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos aqui para os jogos dessa sexta-feira, né? Os jogos que eu separei são esses daqui, como vocês podem ver. Poucos jogos interessantes, né? Mas são os jogos aqui que eu consegui analisar da melhor maneira possível para trazer os melhores palpites para vocês nessa rodada. Vamos começar falando do primeiro jogo que acontece 1h30 da tarde, Campeonato Italiano Série A, jogo entre Torino e Genoa. Jogo que eu acredito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir gols das duas equipes. O Torino aí que está numa posição melhor, né? Está aqui em 12º lugar, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 9 gols marcados e 8 gols sofridos. O time do Genoa está aqui na zona de rebaixamento. O time em 8 jogos aí tem 1 vitória apenas, 3 empates e 4 derrotas. 12 gols marcados, 18 gols sofridos. Uma média aí de 2 gols sofridos, um pouco mais, né? De 2 gols sofridos por partida e uma média de quase 2 gols marcados por partida também. Então, jogo bem interessante aí pra gente assistir o Torino, que é o time da casa, marcar pelo menos um gol nessa partida, e o Genoa, que precisa aí mais do que nunca dessa vitória para poder subir na tabela. Acredito que tem chance de marcar um golzinho também, né? Eu, por exemplo, não apontaria um favorito para esse jogo. Eu, particularmente, talvez o Torino seja favorito pelo fato de jogar em casa. Porém, a gente tem o Genoa aí que precisa muito dessa vitória aí para poder subir na tabela e sair dessa zona de rebaixamento. Então, a gente pode estar indo com a dica, que é a dica ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato da Dinamarca, Superliga, jogo entre Vesle contra Nordjylland, jogo que acontece 2 horas da tarde. A gente vai ter duas equipes que vêm de sequência ruim no campeonato, né? Como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos, o time da casa, que é o Vesle, vem de 4 derrotas e um empate. E o time do Nordjylland, dos últimos 5 jogos, a mesma coisa, né? 4 derrotas e um empate. Acredito que esse jogo aqui vai ser um jogo meio que no desespero e a gente possivelmente vai assistir um jogo aberto, né? Ainda mais que no confronto entre essas duas equipes sempre costuma sair bastante gols. Portanto, acredito que é um jogo interessante para a gente assistir no mínimo 3 gols ou mais. O Nordjylland, que é o time visitante, tem 17 gols marcados e 22 gols sofridos, tá aqui em 9º lugar no campeonato, né? E o Vesle, que ainda não venceu no campeonato, né? O time da casa, tem apenas 9 gols marcados e 32 gols sofridos. A defesa mais vazada do campeonato aí, disparado. Com isso, a gente pode focar no mercado de gols, que na minha opinião é o mercado mais seguro e mais viável para a gente estar fazendo nesse jogo aqui, nesse confronto entre essas duas equipes. Então a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 fora. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter aqui campeonato holandês, né, Países Baixos, 2ª divisão, jogo que acontece 3 horas da tarde, confronto entre Den Haag contra Excelsior. Jogo que na minha opinião a gente vai ter grande oportunidade de assistir gols das duas equipes, né. O time da casa aí que está aqui em 7º lugar, né, sonha com acesso aí para a 1ª divisão na próxima temporada. O time está com 17 pontos, começou com menos 6 pontos, né, se não fosse isso, o time nesse exato momento estaria aqui na parte de cima, né, estaria, por exemplo, em 2º lugar, que é a posição do Excelsior, que é o time visitante. E o time aqui, como que eu falei, né, o Excelsior, que é o time visitante, está em 2º lugar com 22 pontos, né? Está fazendo uma campanha muito boa até o momento. Porém, nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir um jogo equilibrado entre essas duas equipes. Assim como eu falei no jogo do Torino e o Genoa, esse outro jogo aqui, Den Haag e Excelsior, eu não apontaria um favorito. Acredito que é um jogo bem interessante e a gente vai ter oportunidade de focar no mercado de ambos marcos, né? Então a gente pode estar indo com essa dica, ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter 2ª divisão da Suíça, jogo entre o Will contra Chamax, jogo que acontece 3h30 da tarde. Nesse confronto aqui a gente pode estar focando no mercado de gols, né? São duas equipes que têm um setor ofensivo forte, porém a defesa frágil, né? O time da casa aqui, o Will, está em 9º lugar no campeonato até o momento, 14 gols marcados e 19 gols sofridos, e o time do Chamax,
que é o time visitante, está em terceiro lugar, né? Tá fazendo a campanha um pouco melhor, porém vem de 3 derrotas seguidas, né? É um time que tem 20 gols marcados, uma média de 2 gols sofridos, de 2 gols marcados por partida, e 16 gols sofridos, uma média aí de quase 2 gols sofridos por partida. Com isso, nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande possibilidade, né, de assistir uns 3 gols ou mais. No confronto direto aqui sempre costuma ter um pouco de equilíbrio e sempre costuma sair bastante gols, né? Como vocês podem ver dos últimos 5 jogos, por exemplo, em 3 oportunidades aqui saiu 3 gols ou mais. O Will jogando em casa no confronto direto aqui, vocês vão ver que continua tendo equilíbrio, né? São 2 vitórias do Will jogando em casa e 3 vitórias do Chamax jogando fora de casa. Se a gente for parar para pensar, o Chamax tem favoritismo, ainda mais pelo fato de jogar fora de casa, mas como a gente está falando de temporada 2021, acredito que o mercado de gols aqui é o mais viável para a gente estar fazendo nossas entradas esportivas. Com isso, a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato italiano, Sampdoria contra Spezia, jogo 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que vai ser outro jogo interessante para a gente focar no mercado ambos marcam, galera. Isso porque o Sampdoria jogando em casa é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Como vocês podem ver, dos últimos 10 jogos marcou gols em 8 oportunidades. E o Spezia, por sua vez, jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos marcou gols em 8 oportunidades também. Portanto, vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. Na minha opinião, a Sampdoria tem um pouquinho de favoritismo, pelo fato de ter um elenco melhor e pelo fato de estar jogando em casa, né? E sem contar que o Spezia vai ter alguns desfalques aqui, como vocês podem ver, né? Uma lista grande aqui de jogadores que não vão poder jogar, então isso aqui também pode pesar um pouco, mas mesmo assim acredito que a Sampdoria pode até vencer esse jogo, mas vai sofrer gols, pelo menos um gol, né? Do time do Spezia nesse confronto aí. Com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança, que na minha opinião é a dica bem mais viável do que a gente apontar um favorito, né? A gente pode estar indo com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Osasuna contra o time do Granada, jogo 4 horas da tarde. Na minha opinião, o Osasuna aí grande favorito para vencer essa partida, né? Tá fazendo um campeonato muito bom até o momento. A equipe está em quinto lugar, 5 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. E o mais irônico nessa história toda é que o Osasuna faz a melhor campanha fora de casa. Tá certo que é começo de campeonato e tudo mais, porém, 4 jogos que o Osasuna jogou fora de casa, venceu os 4, né? 100% de aproveitamento aí, jogando fora do seu território. Jogando em casa, a equipe já não tem o mesmo desempenho, né? Apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Porém, o time aqui do Granada, jogando fora de casa, tem 2 empates e 2 derrotas, ainda não venceu nesse campeonato. E se a gente for pegar a atual campanha de cada uma das equipes, a gente vai ver que o Osasuna aí tem grande favoritismo para vencer essa partida, né? Ainda mais que vem de 3 vitórias aí seguidas, né? Venceu o Mallorca fora de casa, venceu o Rayo Vallecano e na última rodada venceu o Villarreal fora de casa, ou seja, não foi uma vitória simples, foi contra o Villarreal, que é uma equipe muito boa. E o time do Granada, por sua vez, dos últimos 5 jogos aqui, venceu apenas uma, perdeu 3 e empatou uma. Com isso, a gente pode estar indo com a dica de segurança, que é a dica casa vence com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter campeonato inglês, Premier League, jogo entre Arsenal e Aston Villa, jogo 4 horas da tarde. Na minha opinião, o mercado de gols aqui é o mais viável para a gente estar focando aqui nesse jogo. Isso porque o Arsenal é uma equipe que oscila muito, né? Uma equipe que não dá para ter confiança da gente focar na vitória deles. O time está em 12º lugar no campeonato até o momento. Vocês podem ver que em 8 jogos venceu apenas 3 partidas, empatou 2 e... No caso, venceu 3, empatou 2 e perdeu 3. Já o time do Aston Villa está aqui quase na mesma pontuação, né? 1 ponto de diferença. Venceu 3 partidas, empatou 1 e perdeu 4. Com isso, jogo bem interessante para a gente assistir 3 gols ou mais, né? Ainda mais que o Arsenal jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, né? Sempre uma média de 1 ou 2 gols marcando jogando em casa. E o Aston Villa jogando fora de casa também é uma equipe que costuma surpreender e sempre deixar seus golzinhos, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Dos últimos 10 jogos jogando fora de casa, o time do Aston Villa marcou gols em 8 oportunidades. Só teve 2 jogos aqui que não marcou gols. Com isso, a gente vai ter grande possibilidade de assistir 3 gols ou mais nesse confronto entre Arsenal e Aston Villa. Então a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa.
Agora vamos para o nosso último jogo aqui da Série B do Brasileirão, jogo entre Avaí e Cruzeiro, jogo que acontece 9h30 da noite. Nesse confronto aqui, acredito que o Avaí tem até um pouquinho de favoritismo, né? Tá fazendo a campanha melhor do que o Cruzeiro, porém o Cruzeiro aí vai vir em busca dessa vitória mais do que nunca, porque precisa vencer se ainda sonha em conseguir uma vaga aí nesse G4, né? E consequentemente conseguir aí acesso para a Série A da próxima temporada. O que não é uma tarefa tão fácil, né? Ainda mais que vai jogar fora de casa contra esse bom time do Avaí, que quer permanecer nesse G4, né? O time está com 50 pontos. Mesma pontuação aqui que o CRB, por exemplo, né? A diferença é no caso, o Avaí tem uma vitória a mais, e o melhor de tudo também é que o Avaí tem um jogo a menos, né? Então pode ir a 53 e pegar a terceira posição aqui, que é do Goiás atualmente. Mas o mercado de gols aqui acredito que é muito mais seguro para a gente estar fazendo nossas entradas esportivas. Vocês vão ver aqui que dos últimos 10 jogos, o Avaí jogando em casa marcou gols em 9 oportunidades. Só teve um jogo aqui contra o Guarani que não marcou gols. E o time do Cruzeiro, por sua vez, jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, marcou gols em 7 oportunidades. Então um jogo bem interessante para a gente assistir no mínimo 2 gols nesse confronto entre Avaí e Cruzeiro. Com isso a gente pode estar indo com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar trazendo para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí, a gente vai com essa tripla muito bem elaborada. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Torino contra Genoa, botamos mais de 1,5 gols na partida. Sampdoria contra Spezia, mais de 1,5 gols na partida. E o jogo entre Osasuna e Granada, colocamos Osasuna vence com empate anula. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,57. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo e último bilhete, pegamos mais uma tripla. Primeiro jogo, Den Haag contra Excelsior, botamos ambos marcam. Pegamos o jogo aqui também do Arsenal contra Aston Villa, mais de 1,5 gols na partida. E o jogo entre Avaí e Cruzeiro, colocamos mais de meio gol na partida, ou seja, tem que sair pelo menos um gol nesse jogo. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,10. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$210,83. Esse bilhete acredito que tem 65% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes que eu acabei de trazer. Se você gostou, deixa um like no vídeo que é importante demais. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal BetGreen, tá show? Então um forte abraço a todos vocês, uma ótima sexta-feira e que eu possa contar com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!